Boa noite, gente. Tudo bem? Eu me atrasei um pouquinho hoje, né? Mas enfim, é isso. Acontece. Hoje, deixa eu deixar entrar mais gente. Mas hoje a gente vai fazer a última live da série História das Pandemias. E hoje, gente, a gente só vai falar sobre as epidemias brasileiras, as pandemias que aconteceram aqui no nosso país. E, gente, tem tanta história pra falar, que só isso dava uma nova série de mais 5 lives. Mas acho que o Rafael também não aguenta, mas tem muita história pra contar. Impressionante, assim. Impressionante. Eu tava dando uma pesquisada e cada hora eu tenho vontade de me aprofundar em um aspecto das coisas que eu ia descobrindo que estavam acontecendo, sabe? E claro que é tanta informação, eu não consegui me aprofundar em tudo que eu queria, porque justamente, como eu tô dizendo, tem muita coisa aí pra gente falar, né? Eu tô muito feliz com essa experiência que a gente teve aqui né, contribuir de alguma maneira, de contar um pouco a história das principais epidemias, das grandes pandemias mundiais, compartilhar isso aqui com vocês. Quero agradecer já de cara ao Rafael Dantas, esse historiador incrível, esse menino da Bahia. Dizem que os baianos não nascem, eles estreiam na vida, pois Rafael já é um desses, né? Mais um entre tantos baianos que tem aí, só para alegrar a gente, né? Eu vou ver se ele chegou, pra gente já começar, porque hoje tem muita história. Vamos lá, né? Deixa eu ver. Ok, o tato, gente, ó que loucura. Parece que na hora que você quer, o bichinho não funciona. Vamos lá, vamos ver se agora vai. Olha só. Ó, a Rafa tá aqui. Rafa, já te aceitei aqui, já enviei solicitação. É só você aceitar. Tudo bem, E Carolina? Tudo vi ótimo, uma tudo ótimo. introdução falando que baiano não nasce, baiano estreia na vida, gostou? Ah, adorei, adorei. Estou aqui na expectativa acompanhando. A É Bahia, uma loucura, cheia de mas é encantos. verdade, né? Bahia produz uma turma muito bacana, muito interessante, né? Que dá muita alegria pra Ah, gente, né? é uma terra maravilhosa. No mês passado, eu estava fazendo um especial falando sobre alguns artistas aqui da Bahia, né? PRVG, Caribé e tal. E a gente fez todo esse apanhado do século XX e é realmente muito encanto. Eu, inclusive, aproveitando que você falou, eu acabei de ler Jorge Amado nessa semana, reler Jorge Amado, Capitães de Areia. Ah, E nesse livro de Jorge Amado, ele fala sobre a epidemia de bexiga, de varíola, na época, né? Isso na década de 30 do século XX. Claro que é olha só. romanceada a história, mas vamos chegar lá, porque tem muita coisa a ver com a nossa conversa de hoje. Eu estava dando uma olhada no site da USP, né? Sim. É o Jornal Médico da USP. Na verdade, tem lá o André Mota, que ele é um médico, né? Parece, mas especializado em história da medicina. Então ele Ah, fala e que legal. discorre muito bem sobre todas as pandemias e tal. Um cara bem Uhum. interessante. Mas tem tanta informação, Rafael, tanta informação, que eu não sei nem por onde começar. Porque realmente eu falei, gente, por onde que a gente vai começar? Quais são, assim, se a gente tiver que descrever quais são os top 5, as 5 mais dramáticas pandemias que nós tivemos no Brasil desde a época da colonização, eu nem sei te dizer quais são. Porque, de fato, Foram nós aqui no muitas Brasil dessas. enfrentamos muitas, né? Uhum. Nem eu Algumas que tinha já ideia eram de que tinham sido endêmicas. tantas. É, Não, foram muitas, muitas. E depois outras que vieram juntamente com os portugueses e tal, e depois com os escravizados. Sem falar das próprias mutações que esses vírus tiveram aqui no continente americano. Então, se já tínhamos uma realidade de endemias, né, de surtos de algumas doenças, aqui a realidade ainda foi piorada. Sem falar em todos os sim. impactos ambientais das cidades que começam a surgir nos anos seguintes, né, pós-chegada dos portugueses. Mas realmente era um Não, e número de quando a doenças família absurdo. real veio para cá, tem um exemplo absurdo, assim, que é a cidade de São Paulo, é muito isso é um dado que eu queria falar já para começar, porque só para a gente ilustrar o impacto social que teve a vinda da família real para o Brasil. E o que isso representa especificamente nesse assunto que a gente está falando, tá? Uhum. Eu já estou falando aqui de 1800, tá? 1872, a cidade de São Paulo tinha 837 mil habitantes, né? Olha aí. Em 1900, a cidade tinha 2.283.000
mil habitantes. Gente, a Um gente está salto falando em absurdo. 38 anos, né? Sendo que algumas doenças, como a febre amarela, que eu acho que foi uma das principais, né? Eu não consegui fazer o Uhum. nosso das preferidas, as suas mais contagiosas e as mais perigosas, mas febre amarela, sem dúvida, foi uma das mais sérias que a gente Febre teve. amarela e Ela, varíola, principalmente. e ninguém entendia muito bem, porque ela atacava tanto na cidade quanto no campo. E aí, Isso. toda essa teoria que nós comungamos, né? De que um sistema de sanitarismo, um planejamento urbanístico, todas essas coisas poderiam ajudar. E Rodrigues Alves, que foi um presidente que acabou morrendo na gripe espanhola, como você falou, né, naquela live passada, ele era um visionário, ele quis transformar mesmo o Rio de Janeiro, tirou várias comunidades, como sempre tirou a população pobre de uma região, colocou ela em outras, e sempre acompanhando a linha férrea ali na Baixada Fluminense, ou então colocou nas favelas, né? Foi aí que começou a favelização do Rio de Janeiro. Mas a visão dele era transformar o Rio de Janeiro em uma Paris, né? Veio todo esse Exato. conceito que está muito atrelado à medicina, né? Uma Uhum. qualidade de Não, vida melhor e tudo. Paulo Cruz e todos os outros cientistas da época para comandar posições de destaque no cenário da saúde pública no Rio de Janeiro, é um ponto para a gente destacar também, né? Pelo menos nesse momento inicial, inclusive todos esses personagens passaram por diversas críticas justamente para combater o cenário das doenças, né? Ou seja, estamos falando, como você bem A pontuou, revolta da do início vacina é do isso, né? século XX, isso, Oswaldo. 1912. É. Estamos falando do início do Oswaldo. século XX, um país e as grandes capitais ainda cercadas por doenças, né, por epidemias que marcaram esse contexto. E anos depois, por uma grande pandemia que foi a gripe espanhola. Mas é realmente um cenário catastrófico. Agora você veja como a situação do preconceito no Brasil é uma coisa muito mais estrutural, muito mais presente do que a gente consegue reconhecer, o que é uma grande falha, porque nós devemos, primeiro, antes de qualquer coisa, reconhecer que o preconceito existe, que o racismo existe e que a gente tem que lutar contra isso. E a primeira coisa a se fazer é reconhecer a existência dele, né? Exatamente. Não encontrei uma bibliografia muito vasta sobre o que aconteceu com os índios. Eu encontrei muito pouca coisa. Estou contando com você. Encontrei. Falei, gente, ele vai saber muito mais do que eu, porque eu que já não estou longe, afastada da faculdade, do mundo acadêmico há anos, fui procurar aqui nos livros, nos recursos, eu não encontrei muita coisa. Falei, olha que loucura. Os índios Eu não tive a importam. sorte, Não importam na hoje, não época, importavam antes. Olha que tragédia, né? Eles não querem na, deixar registros das mazelas que foram cometidas os pobres os índios. Olha que horror. na época da minha graduação, a minha professora, que é tanto da área de História como de Antropologia, a professora Maria Hilda, que tem especialidade na área dos povos indígenas e tal, discorria muito sobre essa questão. E aí, investigando aqui em casa, olhando alguns trabalhos, depois de um certo tempo, eu encontrei esse livro aqui, ó, da professora Cristina Gurgel, Doenças Os e livros são Curas, ótimos. o Brasil nos Primeiros Séculos. E esse livro aqui, que a gente vai trabalhar bastante nesse bate-papo, faz um panorama bem amplo justamente sobre esse contexto que você pontuou, que é do início, né, na chegada dos portugueses e tal. Você falou sobre Rodrigo Guiar. Opa! Beijo! A Que nossa coisa linda! acompanhante, né? Oh, que felicidade! Isabel. Fala, oi, Bebel. Ó, o Pepe vai comer sua Oi, pipoca, Isabel! Pepe. Tá comendo a Sempre vejo pipoca, suas leva. fotos. Minha Um baixinha aqui, abraço. minha fofa. Tem Fala, quantos anos? tchau, gente. 5. Ó, 5. nessa época eu tava desenhando lá em casa. Tá com uma bacia de pipoca pra você, meu amor? É? Tá pondo língua pra fora. Vai, já tá fazendo malcriação. Vai lá. Olha lá, sua tia tá fazendo o quê? Tá procurando vagalume. Vai procurar vagalume. Ela todo dia quer aparecer. Ela fala, mamãe, hoje você tem a live. A live. Ó, Virou. já tá ficando o Foi zoar costume. a live. Mamãe, hoje você tem a live. Eu falo, mamãe, tem a live hoje. E as Mas pessoas desculpa, realmente vamos pegaram lá. esse horário de 6 horas. Todo mundo pergunta. Live, horário da live. Você falou sobre Rodrigues Alves. Eu vi uma matéria desse ano de 2020 falando sobre a morte de Rodrigues Alves.
que até então toda a bibliografia, as referências e tal, tanto do ponto de vista oficial como outros trabalhos, indicavam a causa da morte do Rodrigues Alves, né, presidente na época, como sendo intencionada pela gripe amarela, porque ele morreu em 1919. Aí algum outro pesquisador, fazendo análise no inventário, no obituário do presidente, Minha mãe tá vendo a live. Deixa eu dar um beijo para minha mãe. Oi, mãe! Minha mãe é nada da internet, garrafa. Manda um beijo para minha mãe. Ô, beijo! Que Oi, bom! Giselda! Mamãe tá vendo a live. Isso é incrível! Que maravilha! Não, gente, eu não vou conseguir. Você, Bebel, deixa a mamãe fazer. Quem é essa mãe? Quem é minha mãe? A vovó. Olha, o cachorro vai comer tua pipoca. Vamos lá. Se a Isabel aparecer, vamos deixá-la ser parte da live. Então, esse pesquisador deu uma entrevista. Esse pesquisador deu uma entrevista falando que talvez a morte tenha sido ocasionada por alguma outra doença, porque ele já estava com a doença, com a saúde muito frágil nesses últimos anos, até 1919. Então, temos ainda esse porém ainda, apesar que as referências e a bibliografia apontam a gripe amarela, e temos uma outra possibilidade de ter sido uma morte causada por conta de seu próprio cenário crítico do ponto de vista da saúde que ele tinha nesse momento de 1919. Mas, de qualquer forma, foi um caso noticiado e tal. E sobre os índios, a minha professora, a Maria Hilda Baqueiro Paraíso, aqui da UFBA, que tem especialidade na área dos indígenas, falava muito sobre essa questão, desse contato, da chegada dos portugueses e tal. E é interessante, Carolina, a gente fazer um panorama de como era essa realidade antes dos portugueses e com a chegada dos portugueses. Porque não é para a gente imaginar que essa realidade dos trópicos, da América, era um paraíso sem doenças ou coisa do tipo, né? Inclusive tinha algumas descrições, depois eu vou postar, não vou ler agora porque é muita coisa, tinha algumas descrições, depois eu leio alguns pedacinhos, que falava dessa característica, dessa ideia das terras brasileiras, né, da terra de Pindorama, como era conhecida e tal pelos índios, é de ser um verdadeiro paraíso em terra, né? Um lugar onde não tinha doenças, onde planta tudo colhe. Aquela ideia da carta de Pero Vaz de Caminha lá em 1500. Mas aqui também tinha doenças e tal. A questão é que esses povos pré-cabralinos, né, pré-colombianos, tinham outra forma de imunidade, né? O seu corpo estava acostumado com outro sistema de doenças. E com a chegada dos portugueses, a gente tem evidentemente um momento de ruptura, um momento de novidades para esses povos, né? E, evidentemente, que além da chegada de pessoas, de ideias e, posteriormente, de mercadorias, vai chegar também uma série de doenças que vai arrasar o continente americano. Nesse livro que eu mostrei agora, da professora Cristina Gurgel, ela faz um panorama das práticas que os pajés tinham para curar, né, os índios que ficavam doentes naquela época, né? Então faziam fogueiras, banhos quentes, fumaças, ervas que eram encontradas na mata. Como é que era o nome popular disso, dessa cultura de cura? Tinha um nome que, por exemplo, a migração começou para o Brasil, segundo as informações que eu tive, em 1530, né? Isso. E a nossa primeira grande Vila pandemia foi exatamente, foi febre amarela em 1850. Quer dizer, tem um gap aí de 1530, 1550 até 1850. Mas isso não quer dizer que nesse período não houve doenças, que as pessoas não tiveram que administrar coisas. Existia cultura local, que para os europeus, para os imigrantes, era uma loucura interessante, porque eles cuidavam das doenças com chás, com rezas, tem um nome bonitinho. Como é que é a cultura da... Mas você sabe do que eu estou falando, né? Porque eles eram os pajés que iam cuidando, gente, das pessoas que ficavam doentes, né? E, na verdade, não era nada efetivo. Isso. Mas tem um passo a passo do pajé, no caso, da figura, representando essa figura de destaque entre a comunidade indígena com as pessoas que ficavam doentes, né? Se destacava pelo sentido de ele escutar. E como é que a gente sabe disso? Existe uma série de registros do ponto de vista de viajantes, em especial de holandeses. Esse material está, inclusive, disponível online. Eu estava revendo essas fontes agora, nessa semana, que mostram uma série de descrições do Brasil naquela época. Justamente nesse período que você falou. Entre 1500 e 1530, aqui, mais ou menos, que ficou meio que abandonado, né? Muitos franceses, muitos holandeses visitavam a costa brasileira
fazia esse comércio, essa troca com as madeiras, com o pau-brasil, né? O contato com os índios era muito intenso, as doenças também começam a se proliferar nesse momento, mas vai ser intencionada especialmente a partir da segunda metade do século XVI. Então essas ideias de prática de cura, evidentemente que estavam presentes nesse momento, mas vão passar por uma mudança absurda, especialmente já no final do século XVI. O que era, Carolina, navegar no Oceano Atlântico durante 20, 30, um mês em alto mar, bebendo uma água pútrida, comida em uma situação péssima, higiene eu não preciso nem falar, que a gente já comentou muito sobre isso, e chegar em terras brasileiras com outro clima, isso é um ponto interessante. São pessoas que estão acostumadas com o clima e vai para outro lugar que é um outro clima. Ou seja, é uma mudança de ambiente, é uma condição ligada a essa realidade muito diferente. Então, muitas dessas pessoas já chegavam doentes aqui. E chegar doente era também passar essas doenças. Os dados, depois eu vou mostrar para vocês, de alguns religiosos, em especial de jesuítas desse período, apontam que morriam milhares de índios em um espaço de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Era realmente um cenário Que tragédia, né? Uma tragédia. Que tragédia. Populacional naquele período, essa questão dos dados é um pouco complicada, porque temos diversos pontos de vista, mas estima-se, evidentemente, que ao longo do que vai se tornar o Brasil nos anos seguintes, teríamos uma população na média de seus 3, 4 milhões de índios ou mais, né, e que vai reduzindo drasticamente, em especial por conta das doenças que mata grande parte dessas comunidades, desses povos, né, caracterizados pela sua diversidade cultural, pelas suas práticas do ponto de vista religioso, ou mesmo do cuidado com o corpo e com as doenças. O que fazer com a pessoa que aparece de varíola? O que fazer com o índio que aparece de varíola? Né? Qual o remédio que eles iriam utilizar? Não tem nada disso. Se o português não tinha, né, com outro tipo de tratamento e tal com a saúde, imagina para um povo que não tinha conhecimento daquela doença, né? E depois, com a vinda dos diversos escravizados, no início do século XVI especialmente, outras doenças também começam a aparecer. Ou seja, essa conexão entre América, Europa e África, século XVI e XVII, vai representar uma mudança do ponto de vista social, ambiental e das doenças absurdo. O impacto dessa combinação no Brasil foi realmente avassalador, né? Avassalador, realmente, assim, além de que, assim, bem mais tarde é que se começou a pensar em condições de saneamento, as pessoas começaram, né? Porque a medicina até então era dividida em 2 vertentes, gente, né? Até eu vou ler aqui para ver se eu não falo bobagem, né? Tinha a teoria miasmática, que era aquela que diz o seguinte: você está em contato com água podre, você não tem ar fresco, era muito mais direcionada e assim as suas condições de vida ali na cidade onde você morava, do que propriamente uma coisa científica, né? Aí depois veio finalmente a teoria bacteriológica. E, gente, imagina para explicar para as pessoas, para os médicos todos, né, que a vida inteira achavam que você... Você quer ir numa fogueira meia-noite? Não, vai ter música, banda. Vai ter música e banda? Pode, eu vou com você, tá bom? Eu vou. Aproveita e fala que eu mando um beijo pra ela. Carolina, aproveitar, minha irmã tá aqui mandando um beijo pra você, daqui do lado, ó. Mandando um beijo. Cadê? Dela aqui, ó. Tá vendo? Olá! Como vai você? Tudo bem? Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada. Recebido beijo, devolvido. Um beijo para você também. Né? Mas, Rafa, imagina explicar para os médicos que acreditavam só nessa teoria miasmática de que havia um inimigo invisível. Exato. Né? Que eram as bactérias. Imagina, nem se falava em vírus ainda. Foi muito difícil enfiar na cabeça dos médicos, porque os médicos também eram divididos em 2 categorias, os cirurgiões e os físicos. Os físicos, digamos, eram a casta intelectual da medicina, né? Os físicos eram os caras que iam estudar e que tinham acesso às informações e desenvolviam teorias. Mas os cirurgiões eram os caras que iam lá cortarem os corpos, descobrir sobre a anatomia. Então, eram 2 vertentes que atuavam na medicina. E uma complementava a outra. Eram os físicos e os cirurgiões. Até que surgiu, né?
ainda seguindo na onda da febre amarela, Carlos Finley, que é um médico cubano, e que foi uma revolução, porque ele disse o seguinte, gente, febre amarela não é transmitida, não é contagiosa, quer dizer, não é contagiosa. Você pode estar do lado de alguém que tem febre amarela, que você não vai se contaminar. E ninguém nunca acreditou nele, ninguém nunca deu bola para ele. E o cara se dedicou, ralou, e fez lá a teoria dele, apresentou. Depois, acho que tem até aqui o ano que ele fez a apresentação. Não tenho. Não tenho. Mas houve aí No um século congresso XIX, e ele apresentou. Ele apresentou e provou, gente, quem transmite a febre amarela é o mosquito. Aí, mais uma vez, se colocou como protagonista a questão de saneamento, de higiene, de todas essas coisas. E com isso, gente, a medicina e o crescimento populacional e o desenvolvimento comercial vão sempre andando juntos. Não há como, nessa teia do crescimento da humanidade, a gente separar as coisas. Da mesma forma como a gente não consegue separar o aquecimento global de todo, tudo está muito interligado, né? Isso é que eu acho muito interessante. A gente não pode se esquecer de que tudo faz parte de uma coisa absolutamente conectada. Tudo interligado. Falei pra Ontem, caramba, Carolina, né? eu vi... Não, tem que falar mesmo, que é bom que eu vou lembrando das coisas, aí vai criando sintonia. A empatia que a gente... Eu estava vendo um meme, ou foi alguma que disponibilizaram no Instagram, onde diziam, não jogue o lixo aqui, porque na verdade você está jogando ele de sua casa. Né? O lixo que você está jogando está sempre em sua casa, está sempre no nosso planeta, está sempre no mundo, está sempre no meio ambiente. Você não tem como jogar lixo no universo. E por que eu estou falando sobre essa questão? Esse cuidado com o meio ambiente, com o nosso meio, com aquela realidade, vai impactar diretamente sobre essas doenças, em especial a febre amarela. Né? Nesse momento, século XVI, XVII, o que eram essas grandes florestas que tinham no Brasil, né, ao longo de toda a América? Muitas dessas áreas vão ser devastadas e o impacto ambiental vai começar a ser perceptível. Né? Insetos, são animais, uma série de questões que vai passar... Doença de Chagas, né? São todas inclusive, essas coisas que também... Chagas, no século XVIII, porque a doença de Chagas tem descoberta muito mais depois, né? Não é nesse período do século XVII, nem XVI. Né? E essas doenças estavam presentes, né? Passam por transformações, por mudanças nesse cenário. E, além de tudo isso que a gente falou, né, olha para isso, esse relato que eu tenho aqui, que eu tenho que falar com vocês, que é, em minha opinião, algo muito triste. Esse daqui é um relato do século XVI, ainda da segunda metade, que fala sobre as aldeias que ficavam na região da Bahia do Recôncavo Baiano. Essa realidade aqui não é exclusiva do Nordeste. Isso também aconteceu em Pernambuco, isso aconteceu na região norte, já indo para o Amazonas, o que hoje a gente conhece como a região do Amazonas, e isso acontece também nas regiões sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, em alguns momentos ao longo do século XVII. Essa parte aqui tem uma série de documentações, correspondências da época, porque os representantes das províncias, os donatários, mandavam cartas para o governo português, né? Boticários, a própria Santa Casa de Misericórdia também tem uma quantidade de informações bem registradas sobre esse período, mas olha o que está dizendo aqui. A aldeia do Rio Vermelho, aqui em Salvador, rapidamente abandonada pelos índios. A aldeia de São Sebastião, fugiram todos no ano de 1557. A aldeia de São João, todos os índios fugiram. A aldeia de São Pedro, também, todos foram embora. A aldeia de Taparica, todos foram embora e muitos morreram, tanto pela fome como pela peste, no ano de 1563 a 1564. Os padres jesuítas dizem que os números passaram de 20 mil mortos, 15 mil, 20 mil mortos. Na época, só para a gente ter uma noção, essas cidades ao longo da costa brasileira tinham uma média de seus 10 mil, 15 mil habitantes. Então a gente está falando que metade da população, mais da metade da população, morria nesses lugares. Então é um verdadeiro cenário de catástrofe, de tragédia. E para além de tudo isso, Carol, é aí que vem o mais impactante, que são os usos políticos desse processo. A gente já falou sobre a guerra biológica nas lives anteriores, e tem uma passagem desse século, do século XVII, em que diz, essa aqui eu vou ter que ler para as pessoas terem uma noção de como era o panorama. Cientes que as roupas dos varíolocos, aqueles que tinham a varíola, podiam transmitir o mal, os colonizadores propositadamente deixaram as roupas próximas às aldeias, cuja população queria destruir.
Ou seja, quando tinha interesse de afastar, de destruir aquelas aldeias indígenas, eles deixavam roupas infestadas com a varíola para dizimar aquela população. E isso levava à morte de milhares de pessoas, né? Não tem como você controlar isso. Isso acaba levando à morte de muitas pessoas. O preconceito sempre teve muito atrelado a tudo isso, né? No caso da varíola especificamente, eu estava lendo relatos de que em São Paulo, que como sempre uma cidade muito populosa, uma cidade muito grande, São Paulo e Rio de Janeiro, mas eu acabei pesquisando, conseguindo mais informações nesse específico ponto em relação a São Paulo, que assim, as pessoas que tinham varíola na época eram tratados como pústulas, assim. Eram afastados, eram isolados, assim, era uma coisa assim que a gente hoje não consegue nem imaginar, né? Porque hoje existe comunicação, existe mídia social, existe internet, os absurdos que a população era submetida antigamente, hoje em dia jamais seria possível, né? Jamais seria, espero que jamais isso seria admissível e que isso não poderia jamais estar acontecendo. Mas era de uma violência, assim, as pessoas quando tinham varíola, elas eram absolutamente isoladas, elas eram tiradas das suas casas, eram quase como os leprosos, né? E como, evidentemente, a classe menos com poder aquisitivo, a população mais pobre, a população mais vulnerável, sempre está mais sujeita a essas pandemias pelas próprias condições de habitação e etc., que a gente já falou isso aqui ao longo de toda essa semana. Então, imagina como que essas pessoas não eram tratadas. E, na verdade, gente, se a gente for bem assim, talvez cru, fazendo um paralelo, as coisas mudaram, mas usando de novo uma frase dos franceses que eu gosto muito, plus change, plus c'est la même chose, né? A gente hoje em dia está vivendo uma nova pandemia, onde tem um caso diagnosticado por minuto no país. Imagina. São Paulo continua na frente, né? Quer dizer, proporcionalmente a gente está com São Luís, né? Eu acho, ainda na frente. Mas, evidentemente, mais uma vez, a classe menos favorecida, a classe mais vulnerável, é a que não só a que mais está exposta, como é seguramente a que vai ter um número maior de mortes por causa das condições e assim sucessivamente. Sem falar que as pessoas não estão trabalhando, sem falar que muita gente perdeu o emprego, sem falar que muita gente não tem o que comer, sem falar e tudo isso, né? E hoje em dia, com mídia social, com todo mundo se dizendo consciente, com todo mundo né, atuando de alguma maneira ou outra, porque eu acho que isso que a gente está fazendo é uma maneira de se posicionar também, né? Eu acho que a gente somos seres políticos, no sentido de que eu não gosto de política, eu não entendo nada de política, eu não gosto de políticos de um modo geral, mas assim, eu acho que a gente tem que falar da sociedade. Falando da sociedade, é impossível que a gente não tenha uma postura política, né? Política é isso. Afinal, diretamente na gente. As ações políticas tocam diretamente. Tocam diretamente. E como muitas pessoas falaram ao longo dessa semana, né, essa realidade do coronavírus aqui no Brasil escancarou aquilo que a gente sempre teve conhecimento, né, que é a desigualdade presente em todo o país, principalmente nas grandes cidades, né. Eu lembro de uma discussão que ficou muito presente na época do início do coronavírus, do ficar em casa. Fiquem em casa. Fiquem em casa. Ok, né, temos que fazer isso, evidentemente, por uma questão de saúde pública, de cuidado com todo mundo. Mas algumas pessoas, infelizmente, não têm casa, não podem ficar em casa, né? Ou seja, temos toda uma série de panoramas ligados para essa dificuldade do social, para essa problemática do ponto social, que mostra essa realidade do nosso país. E aí que entra, mais uma vez, a importância da nossa conversa, das nossas lives ao longo dessa semana, né, em suas devidas proporções, evidentemente levando em consideração os panoramas de cada época, que são diferentes, esteve presente, né, ao longo da história do Brasil, nas suas cidades, com o seu povo, atingindo principalmente aquelas pessoas que mais precisavam, necessitavam, ou mesmo chegando em diversas situações onde todo mundo sofreu da mesma forma. Eu lembro, acho que eu falei na aula passada, dei um spoiler e vou falar agora novamente, que aqui no caso da cidade de Salvador, a escolha do padroeiro da cidade, o São Francisco Xavier, veio justamente por conta da peste que afligia a cidade naquele período.
Só no século XVII, na segunda metade do século XVII, aqui na cidade de Salvador, isso não foi exclusividade de Salvador, mas de outros lugares do Brasil também, né, São Paulo também aconteceu, etc., nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, tivemos duas grandes epidemias, uma de febre amarela e outra de varíola. Né? Isso já no finalzinho do século XVII, de uma população que girava em torno de 20 mil habitantes. De repente, morrem 1.000, 2.000 pessoas, segundo os documentos da época, levando em consideração que esses documentos não contabilizavam toda a população. Então, tinha muitos escravizados e outras pessoas que não entravam na população. Subnotificação que a gente vai falar ainda hoje, mais tarde, sobre o coronavírus. Então, 2.000 pessoas morrendo em uma cidade que tinha 15, 20 mil habitantes é um escândalo. Né? As pessoas morrendo de uma forma louca. Então, as pessoas pedem ajuda para quem? Para o religioso, para os jesuítas e tal. Buscam uma saída para o sagrado. E vai ser escolhido justamente o São Francisco Xavier, porque ele já tinha toda a ligação com a questão da peste e tal. Ele é uma figura de destaque entre os jesuítas, né, na própria congregação dos jesuítas, e a Câmara Municipal pede oficialmente para que ele vire o padroeiro da cidade de Salvador. Isso já no final do século XVII. E essa questão da religiosidade vai marcar toda a história da cidade, porque no século XIX, quando tivemos a epidemia de cólera e outras epidemias, quem novamente a população pede ajuda? A São Francisco Xavier. Né? E isso acontece em outras cidades também. Quando você não tem recurso, você não tem nenhum recurso, só lhe resta a fé, né? A gente se apoia na fé. Quantas vezes eu mesmo, em momentos da minha vida, eu não tô sendo hipócrita não, gente, eu tô sendo uma pessoa mais até simples nesse aspecto possível. Momentos, às vezes, que você fala, meu Deus, eu não tenho para onde ir, para onde eu vou virar para cá, não vai dar, vou virar para ali. Você fala, você se entrega numa coisa maior e você acredita, você diz, se respira e vai. Isso para mim é fé, né? E você, às vezes, se surpreende. Aliás, às vezes não. É impressionante como quando a gente, né, exercita essa coisa, né, de se conectar com algo maior, a gente consegue, às vezes, até se acalmar. Basta, às vezes, se acalmar para a gente conseguir enxergar opções. Mas nessa época, especificamente, eu acho que as pessoas se conectavam muito com a fé por uma questão de ignorância. Né? As pessoas ainda não tinham contato com a ciência, as pessoas não tinham contato, né? Ainda pouquíssimo tempo as pessoas achavam que a Terra era quadrada. Então, assim, Não acreditam. Opa! Então, é verdade. Mas assim, então ficava muito difícil. Chegava numa hora que realmente, para além daquilo, só a fé, né? Hoje em dia não, a gente tem fé porque a gente acha que é um movimento espiritual, pode ser bom, pode ser, né, engrandecedor, mas você sabe que existe vacina, você sabe que existe antibiótico, é toda uma outra relação com a fé. Né? E paralelo a isso, tem uma relevância do ponto de vista social absurda, como você colocou, né? Qual outro meio para recorrer perante uma situação de catástrofe, né? Vamos nos apegar, né, ou procurar ajuda com aquilo que a gente tem. Né? E isso teve, evidentemente, uma importância ainda maior quando a gente lembra do papel das Santas Casas de Misericórdias espalhadas pelo Brasil. São Vicente, Salvador e tal. Em uma época que os hospitais não tinham a mesma funcionalidade, ou mesmo não existiam como passam a existir no século XIX e no século XX. Então essas pessoas iam para onde? Quem acolhia essas pessoas? Em muitos casos, né, a Santa Casa, a igreja, ou iniciativas que partiam do poder político daquela época e tentavam encontrar uma solução. Mas como encontrar uma solução para aquilo que a gente não conhece de fato? E isso só vai mudar na realidade brasileira, só para a gente fechar esses primeiros séculos, no século XVIII, já no século XIX, inclusive você já citou, né, a vinda da família real portuguesa em 1808, é criada aqui em Salvador a então Escola Cirúrgica, a primeira faculdade de medicina do Brasil, né, muitos médicos, muitas teorias, muitas ideias começam a vir para cá, depois ir para outros lugares do Brasil, mas evidentemente que isso é um embrião, que isso vai sendo aperfeiçoado, que isso vai sendo difundido. Tem um livro que eu compartilhei no Instagram, que fala sobre as práticas de cura no Brasil, em perspectiva geral, que mostra como o popular continua prevalecendo ao longo de muitos anos, de muitas décadas, de muitos séculos. Ter um médico, um boticário, para ajudar nas mazelas que acometiam as pessoas, nesse contexto, não era nem um pouco fácil. Você recorria mais uma vez para aquilo que você encontrava. As imagens de Debré, do Rio de Janeiro, lá na primeira metade do século XIX, mostram muito bem isso. Né? As práticas, a tentativa de amenizar as dores, né? As sangrias que aconteciam à torta e à direita. Né?
e mais uma vez pelas questões envolvendo a urbanidade, né, condições de higiene e tal, problemas, quer dizer, que para hoje, para a gente pode ser simples, na época era uma verdadeira tragédia, né? Não, era um Verminoses das mais quebra-cabeça dificílimo de se resolver, né? Era um quebra-cabeça, assim, era pegar touro bravo pelo chifre para tentar resolver, né? Porque realmente como é que se solucionariam aquelas questões todas? Eu fiquei Principais assustado. mazelas aqui do Brasil, a gente vai falar sobre febre amarela, a gente vai falar sobre varíola, a gripe espanhola, que eu acho que não tem como No início do pular. 20. A peste negra, ela existiu aqui, mas ela não foi avassaladora, né? Como foi febre amarela e varíola, por exemplo. Eu estou Uhum. A errado. peste. Repita a pergunta que cortou. A peste bubônica, a peste negra, no Brasil ela Uhum. não foi avassaladora como foi no resto do mundo, né? Não, mas esteve presente em surtos em algumas Sempre. cidades em alguns momentos, né? Por conta das questões de higiene e tal, animais que vinham nas embarcações, as pulgas, carrapatos e tal. Essa realidade levava também a condições de pestes em algum momento. Inclusive no início do século Sarampo, XX tivemos sim. peste, sarampo Teve também um no surto. XIX, Eu acho que tivemos surtos de sarampo foi até sarampo. pior do que do que a peste bubônica no Brasil, por incrível que Sim, pareça, sarampo foi gente. mais recorrente. Inclusive, algumas pessoas confundiam, justamente porque alguns sintomas eram muito próximos. Né? O vômito, a febre, presente em diversas doenças, as pessoas não sabem identificar se é sarampo, se é varíola, o que é isso. Né? Depois que a Que é situação estava se isso? agravando, é que identificava, não, esse tipo de doença. Né? Depois de diversas tentativas de cura. Outras doenças que a gente pode citar, a cólera, a gente já falou, em especial no século XIX. No século XIX, como a gente já apontou na live anterior, um século de grandes transformações, de mudanças, o aumento significativo das cidades e tal, ligados à questão de higiene, né? A cólera vai marcar muito o contexto das cidades marítimas, né? O Porto de Salvador, Rio de Janeiro, entre outros lugares. Aqui em Salvador, na segunda metade do século XIX, nos anos de 1853, a peste matou muita gente. Casas eram incendiadas, para a gente ter uma ideia. Maria Eugênia? Oi, Rafa. Travou? Deixa eu ativar os comentários para saber se as pessoas me escutam. Eu Tá me estou te ouvindo? ouvindo. Ficou com algum problema? Por um minuto você congelou. Você está me ouvindo? Ah, Tá, né? Eu vou desativar de novo os comentários, Rafael, para a gente poder. Eu acho que os comentários às vezes atrapalham. Você está na internet ou no 4G? O Rafa está sem áudio. O Rafa tá. Voltou, Rafa? Eu estou te ouvindo. bem agora. Tá bom. Vou desativar de Perfeito. novo aqui os comentários, para a gente poder seguir com a nossa conversa. Eu acho que a partir de 1850 que a coisa bombou mesmo, gente. Aqui no Brasil, a partir de 1850, história das pandemias bombou, porque foi uma atrás da outra, uma atrás da outra. Foi uma sucessão de epidemias que recorreram e que aconteceram aqui no nosso país, impressionantes. A gente melhorava da febre Exato. amarela, vinha o tifo, aí Vinha a melhorava do tifo, a tifo, vinha a cólera. varíola, vinha a cólera, vinha o sarampo. Durante, 2 séculos, nós nos debatemos com uma pandemia atrás da outra, uma pandemia atrás da outra, né? E a verdade é que, partindo para o mundo todo, como nós já falamos em outras lives, e eu vou repetir agora, a gente tem que estar Também estava preparado presente. porque seguramente outras virão. E um país como o Brasil é um terreno, como a gente já falou também, muito fértil para que, Uhum. infelizmente, essas pandemias se propaguem, se proliferem, né, e tenham êxito. Então, a gente tem que Exato. prestar atenção no que está Eu cheguei a acontecendo, fazer, na leitura né? de algumas dissertações aqui, uma tentativa de inventariar, se fosse possível, né? Porque a gente tem um espaço curto de tempo, mas a quantidade de vezes que algumas doenças, né, que alguns vírus estiveram presentes. Né? A gente tem uma média de 2 em 2 anos, ou de ano em ano, que apareceu algum tipo de surto, de algum tipo Olha que de loucura. epidemia. E no século XIX, não só no contexto brasileiro, em outros lugares do mundo, inclusive você citou na live anterior, na Rússia, em diversos lugares da Europa, a cólera assolando, e no Brasil também.
né? Então, é algo presente no contexto daquelas cidades, no contexto social do mundo daquele período. E no Brasil matou Mas muita eu gente. acho que matou. Eu tenho um dado, Carolina, que algumas crianças, na época, do século XVII, XVIII, né, vamos dizer, de 2 ou 3 crianças que nasciam, uma, em média, morriam antes de completar 1 ou 2 anos de idade, 5 anos de idade, 19. Não é à toa que as pessoas tinham muitos filhos também, né? Todo um panorama, paralelos que existem nesse contexto. E lembrando que a expectativa de vida, né, era 30, as pessoas com 40 anos eram 35 anos, consideradas né? como velhos, né? Tem um Anciões. jornal, Anciões, tem um jornal do início do século XX que mostra a seguinte notícia: uma velha senhora, está estampado no jornal, e um velho senhor, ambos com 40 e poucos anos. 40 e poucos anos. Só para a gente perceber, isso lá no início do século XX. Né? Então, é um panorama muito louco mesmo, mas muito interessante para a gente perceber essa dinâmica das relações sociais e dos panoramas existentes nesse momento. Você ia falar alguma coisa, eu te interrompi, desculpa. Não, eu queria fazer uma pergunta para você. Nós sempre com essa cultura muito de colonizados, né? Nós aqui na América do Sul como um todo. Eu não acho que nós, ou brasileiros, não. Acho que todos nós, né? Os latino-americanos, de um modo geral. A gente tem um pouco essa síndrome de colonizados, né? E aí eu vou contar aquela história de que os Rockefellers vieram para o Brasil no século XX, 1900 e pouco, né? E fizeram a faculdade de medicina aqui em São Paulo, que é a faculdade de medicina, e a linha medicinal, medicinal, que se segue até hoje. Você sabia disso? Não sabia dos Rockefeller aqui, não sabia. Pois eu estava Pra mim, vendo esse descoberto. André Mota lá no jornal da USP, falando quando ele descreve, né, bem essa separação entre os físicos e os cirurgiões, e as duas linhas de medicina, que tinha uma universidade que surgiu num primeiro momento, depois houve uma outra universidade, ele até Isso cita no lá o nome Brasil. do médico. Isso aqui no Brasil, em São Paulo. Ele cita o nome do médico que fundou essa nova universidade, e os Rockefellers querendo expandir, né, toda a ciência e tecnologia que eles já tinham alcançado, eles subsidiam essa faculdade, que hoje em dia é a faculdade aqui, ó. Quer ver, ó? Em Que 1911 notícia. foi fundada a primeira faculdade de medicina em São Paulo, né? E em 1916 os Rockefellers vieram e subsidiaram a segunda faculdade de medicina em São Paulo, que é hoje em dia essa outra que surgiu em 1911 fechou porque a concorrência dos americanos foi muito forte. E eles acabaram com a primeira universidade que surgiu aqui da cidade de São Paulo. Aqui não estou da cidade, né? Mas eu estou aqui no estado de São Paulo. É muito interessante se a gente parar para pensar nessa mentalidade dos americanos, desse senso cível, né? É claro que eles têm interesses, eu não estou dizendo que eles são santos, ninguém é santo. Mas, assim, é muito interessante, né? Acontece um furacão lá no Haiti, eles se mobilizam, em 8 horas eles conseguem 140 milhões de dólares. Eles têm uma coisa que eu acho que falta a nós brasileiros. Eu não estou falando isso à toa, eu quero chegar a algum lugar, né? Eu acho que nós brasileiros padecemos um pouco desse sentimento cível, sabe? De nos apoiarmos, de apoiarmos uns aos outros, de nos entendermos como um povo, de termos orgulho. Somos brasileiros e o meu país é bacana, né? Porque se nós tivéssemos um pouco mais de amor próprio, eu acho que nós nos mobilizaríamos sempre de maneiras mais interessantes, eu acho, né? Como nação. Não que não aconteçam tragédias, né? Em qualquer país. Todo mundo é acometido por tragédias sociais, políticas, na área de saúde, seja lá o que for. Mas eu acho muito interessante que uma nação tenha essa vontade de dizer: eu acho que meu método de ensino é bom e eu quero espalhar esse método e eu vou num país sul-americano, em 1916, e vou fundar uma faculdade e vou deixar lá dinheiro para essa faculdade funcionar por 10 anos. Olha que legal. Não é legal? A troca de conhecimento, de informação é essencial, né? É assim que o conhecimento é construído, em um panorama muito geral. Agora, sobre a sua observação, eu vou lembrar do último livro que a professora
Lilian Schwartz escreveu sobre o autoritarismo brasileiro. Inclusive, amanhã você vai conversar com o professor Leandro Carnal, estou ligado na live. Ele conversou com a Lilian, né, ontem, ele conversou com a professora Lilian sobre esse livro. E isso, tudo que a gente conversou aqui, de uma forma ou de outra, evidentemente que existem diversos outros panoramas para a gente analisar, que a gente pode analisar, toca com a questão do pertencimento, né? Como a gente se vê enquanto brasileiros, como a gente encara a nossa história, como a gente encara os nossos momentos, as dificuldades que tivemos para conquistar aquilo que hoje é direito e tal, né? Então é preciso conhecer a nossa realidade, é preciso conhecer a nossa história do Brasil, conhecer esses momentos e valorizar aquilo que a gente tem. Eu acho, como você sinalizou, que em alguns lugares espalhados aí pelo mundo, de uma forma ou de outra, para a gente que está de fora, parece que isso é mais aflorado. Essa sensação de pertencimento, de conhecer sua história, de valorizar alguns momentos e tal. No Brasil, talvez pela questão educacional, outros pontos que a gente pode abordar, né, o autoritarismo, o mandonismo, outros tantos projetos arcaicos que perduraram durante séculos em nosso Brasil, escravidão e tal, algumas questões ligadas a esse sentido foram enfraquecidas. E a gente percebe que a gente conversa com muitas pessoas, com muitos jovens, questões que deveriam ser caras para a nossa realidade, principalmente no que toca à história, são simplesmente desconhecidas ou não valorizadas. Datas importantes, personagens importantes, processos importantes, né? Tivemos muitos movimentos na história de grande relevância para o cenário de outros movimentos que a gente conhece muito bem no século XIX, no século XX e tal. Então, conhecer a importância do Brasil... Mas se você parar para pensar, mesmo a revolta da vacina, que você gosta tanto de citar, né, que foi, gente, Oswaldo Cruz obrigou toda a população a ser vacinada, mas obrigou a nível assim, a galera entrava na tua casa, invadia a tua casa, te amarrava na cama e te vacinava. Teve um aspecto violento também, muito controverso também. Pois é, super, né, autoritário o negócio. Então aí surgiu, né, a revolta da vacina. Isso foi quando? Você sabe? 1902, no início do século XX. Então, assim, mas havia uma preocupação nobre por trás, digamos assim, né? Ele queria acabar com a varíola, né? E realmente, assim, ele conseguiu, ele teve um êxito enorme. E principalmente no próximo surto que veio de varíola, alguns anos depois, a própria população já tinha consciência, a própria população já procurou os postos de vacinação e já foi se vacinar. Então, a coisa criou-se uma consciência na população de que era necessário a vacinação. Eu acho que a gente precisa, no Brasil, criarmos a consciência de que nós precisamos mudar coisas estruturais gravíssimas na nossa sociedade, sabe? Não dá para a gente afastar a conversa, vamos falar de pandemia, vamos falar de epidemias, sem falar de pobreza, sem falar de desigualdade social, Carolina, sem falar de preconceito, sabe? Aconteceu essa tragédia, eu nem ia falar disso que está acontecendo, mas enfim, não dá para não falar. Né? Esse menino de 5 anos que estava sozinho na casa da patroa, a mãe passeando com os cachorrinhos, enquanto, né, a patroa se irritou e falou, vá você procurar sua mãe, e colocou. Eu fico pensando se a minha filha de 5 anos no elevador, ela não vai saber, gente, ela não vai saber para onde ela tem que ir, que botão ela tem que apertar, ela não vai saber. E isso, gente, isso é um absurdo da maior escala possível. E é verdade. E que é tão presente no nosso país. É uma coisa tão louca que a gente tem que tratar essa coisa estrutural, gente, para a gente melhorar, sabe? Que nem tem aquela outra menina que também está aí falando em todos os... Eu vou dar os nomes dessas pessoas. Eu vou escrever, porque essas pessoas a gente tem que saber o nome. Essa menina que também virou viral, ela falando que é natural ter preconceito. Muito natural ter preconceito. Sim. Porque todas as pessoas, os grandes marginais, os bandidos, são negros. Então é natural você andar na rua, passar um preto e você se sentir, né, em perigo eminente de que algo te aconteça. Gente, isso é que se chama racismo estrutural. É isso que a gente tem que combater, é isso que a gente tem que acabar na nossa sociedade, sabe? Porque, assim,
as pessoas que estão em situação mais vulnerável, e como ele mesmo disse, o Rafael falou no começo, nós estamos em isolamento social, mas tem milhões e milhões, a grande maioria absoluta da nossa população não pode e não pôde fazer o isolamento social, né? Porque tem que ganhar o pão de cada dia, porque tem que sustentar suas famílias, porque não pode, gente. Que não Sabe? tem uma moradia adequada. Na França, se você é um cidadão, se você paga impostos na França, a partir daquele momento, eu tenho amigos que moram lá, pagam impostos, a conta deles, 1.800 euros, 1.000 euros, 2.500 euros, tá lá, gente. Você pagou imposto a vida inteira, num momento como esse, você recebe de volta. Claro, gente, injustiça existe, né? Corrupção existe. O que não pode seguir existindo é a impunidade, né? A Exato. gente tem que correr atrás de acabar com isso, de entender que só isso vai proteger todos nós, assim, de tantas outras coisas que virão e virão. Conta tudo pra gente, está dizendo como era, desde 1400, a gente começou segunda-feira falando de 1400, né? A gente está falando de Idade Média, nós chegamos nos dias de hoje. E no E com fundo, alguns gente, problemas que até parecem, né? Se parecem. pioraram alguns, né? Muitos se parecem, alguns pioraram, né? Porque a desigualdade, evidentemente, até em função do número de pessoas, a população mundial cresceu e isso Uhum. é uma questão só matemática, né? Mas é muito, muito sério. A gente tem que pensar sobre isso, né, Rafael? Não tinha como a gente não falar sobre desigualdade social, sobre, né, troca e evolução comercial e chegar nas pandemias. A gente vai passar por muitas Não, outras se a gente seguir assim. exatamente, Carolina. Né, acho que o momento das nossas lives, onde a gente aborda esse panorama do ponto de vista social, do ponto de vista das persistências ao longo do tempo, é sem dúvida aquilo que a gente pode mais de importante passar a construir juntamente com as pessoas que estão assistindo, para além de todos os panoramas históricos. Né? O que a gente está fazendo aqui é um Isso é bate-papo, é uma construção de científico, conhecimento. Rafa. Isso é Exatamente. A científico, gente não é a minha opinião e a sua. Isso é, gente, um fato científico. Isso está comprovado. Tem vários estudos que dizem, que determinam, que estão embasando o que a gente está falando. A gente está usando exemplos de coisas que aconteceram ontem, que aconteceram na semana passada, ou exemplos que aconteceram no outro século. Mas tudo isso que nós estamos falando são fatos embasados em estudos científicos. Enquanto houver essa desigualdade absurda, enquanto houver essa péssima distribuição de renda no mundo, a gente continuará sujeito a esse crescimento desordenado, essa falta de respeito com o meio ambiente, isso tudo a gente vai. problemas. Eu só lembro, Carolina, voltando para a história, eu só lembro dos registros da época da colônia, em que alguns cronistas, alguns viajantes e tal, falavam sobre a realidade do Brasil. A corrupção, né, estava solta naquele momento, diziam muito bem sobre essa questão dos status, dos privilégios nas cidades, entre o poder político, e isso continuou. Isso persistiu, isso foi arrastado. É como Gessé de Souza fala, né, elite do atraso, um arcaísmo com um projeto e tal. Né? Uma república que veio com um golpe militar no final do século XIX, que de uma forma não fez as reformas necessárias para solucionar os problemas do ponto de vista social existentes no Brasil. Muitos continuaram, e até hoje a gente vive nesse país com tantos problemas. Mas é interessante, né, o papel que a gente tem que fazer aqui, que é possível se mudar e temos que mudar isso, né? Conscientização, sensibilização, empatia é fundamental nesse processo. Gente, às vezes a gente com atos pequenos, com pequenos gestos, sem que a gente espere coisas dos nossos governantes, que se a gente se mobilizar como povo, como seres humanos, eu acho que nós podemos ter conquistas incríveis, né? Eu acho mesmo. Eu acho que
que a gente chegou num momento histórico que nós já entendemos toda essa complexidade. O Brasil é um país de extremos, é muito difícil, Uhum. é muito complexo se falar, né, alguma coisa que seja absoluta quando a gente se refere ao Brasil, porque tudo aqui é realmente muito complexo, mas uma coisa eu Esses acho que é Brasis absoluta, fora. esses vários Brasis, né, que existem, é a nossa vontade de mudar. E o que você, na sua casa, pode fazer para contribuir com isso. E aí, se Exatamente, cada um Carol, fizer um exatamente. pouquinho, a gente vai conseguir mudar. E o bem não vai ser um bem só nosso. A gente vai ser um bem para todos, né? A gente não viu o exemplo Coletivo. ontem falando da AIDS, que o modelo, né, Exato, de administrar a doença aqui no Brasil, a AIDS, é considerado um método modelo mundialmente, porque ele é bom. exatamente. Quando uma coisa é boa, gente, ela é boa para O próprio todos. Ela Sistema Único atende de todo Saúde do mundo. Brasil está, né? Exato. Mesmo com todos os sistemas. Exatamente. Porque a gente é um país muito grande, com uma população muito grande, e infelizmente a gente ainda vai ter que administrar muita pobreza, e à medida que as coisas vão evoluindo na sociedade, a gente, ao contrário, até entende que muitas vezes essas distâncias vão aumentar, né? Uhum, Se a gente não exatamente, é fizer verdade. nada, se nós não fizermos nada, né? Mas a gente tem que Exato. fazer alguma coisa, E temos que né? fazer mesmo. Essa é uma Nossa pandemia conversa é um início. que, que tem que acabar, que a gente Minha tem irmã que estava trazer. conversando ontem, falando Ah, comigo, temos que praticar um ato de amor. Adotar um ato de amor constantemente com o outro, com a família, com os amigos. Nunca esquecer, nunca perder isso do ponto de vista. Adotar sempre um ato de amor. Achei muito é. bonito. Aí eu lembrei agora e falei com você. É, e a gente olhando aqui, falando, imagina, a imigração para o Brasil começou em 1530, e a gente contou aqui, É, a cada 2 anos surgiam surtos, né, isolados, mas surgiam surtos gravíssimos de doenças no Brasil. Até, gente, que em 1850, quando a família real chegou aqui em 1808, o negócio pegou fogo. Até hoje, nós brasileiros lidamos com condições de saneamento básico muito precárias, né? Nós lidamos com aglomeração exato. nos grandes centros, sem a menor estruturação urbanística para isso. A gente lida com isso no nosso dia a dia. Semana Então é só passada, cara, olhar. eu estava fazendo Oi. um laudo, aí vi uma descrição de um viajante que chegou, se eu não estou enganado, foi no Porto do Rio de Janeiro. Eu acho que foi no Porto do Rio de Janeiro. E ele falou: rodas, cestos, ervas, animais, galinhas, porcos, esgoto e por Uma aí vai. loucura! Né? E isso era uma loucura, né? Um circo. E isso era um episódio, um centro de vendas, né? De carnes, né? Que eram tratadas ele mesmo, cortava e tal. E isso não é muito diferente de outros momentos posteriores da história. Né? Claro, vamos fazer aqui um paralelo, uma observação que práticas higienistas, sanitárias foram desenvolvidas, mas existem ainda muitos problemas nesse sentido. Né? E eu só fico observando as similaridades, as Pois persistências que é, ainda existem no Brasil. pois é. A gente tem que acordar, gente, sabe, para isso. Ninguém é perfeito. Nós, como sociedade, não somos. E não tem problema, é até bom, né? Vamos olhar para os nossos defeitos e tentar correr atrás para ver se a gente consegue melhorar de alguma forma. Acho que isso é o mais importante. Né, Rafa? Com Você certeza, vê que com já são, certeza. ó, 7:02 e a gente segue falando Oh, não loucamente. percebi, a gente conversando. Que coisa, né? E a gente acabou que nem conseguiu apresentar todos os dados aí sobre o Covid, mas os Ah, dados é são tão verdade, é verdade. assustadores que às vezes eu acho até bom nem ficar Principalmente a falando, porque, subnotificação, né? nossa, está muito séria a situação, né? É, a gente estamos aqui nessa situação, vamos torcer por todos nós, é isso, né? Para que tudo Não, dê sempre na dentro do torcida, na fé, possível, na esperança, né? as É coisas vão isso. melhorar. Vão, com certeza. Rafa, eu queria te agradecer a sua companhia essa semana. Você foi um querido, inteligente, generoso, articulado, companheiro. Você foi ótimo.
Você foi super, super, super bacana. Muito obrigada por você ter topado esse projeto comigo. Carolina, Mesmo. eu que tenho que agradecer. Para mim foi um presente, porque eu sou uma pessoa que gosta de conversar, ainda mais encontrando uma pessoa que gosta de conversar também, ainda mais sobre história. Para mim foi um exercício assim maravilhoso, primeiro do ponto de vista de reflexão, do ponto de vista da empatia, do ponto de vista de uma boa conversa e também de uma função social de construir conhecimento, divulgar conhecimento. Então, eu que te agradeço por essa possibilidade, por esse caminho, por essa ponte de ter conversado com tantas pessoas. Eu fiquei muito contente mesmo. Então, você me deu um presente. Eu considero Olha um grande só. presente. Fico muito Então contente veja mesmo. só. Né? Falar com Nós nos você, fizemos nossa, bem que um ao honra. outro, né? Olha só, Com que coisa legal, tá certeza. vendo? É isso, gente. O bem, quando ele é bem, de fato, ele não é individual. Ele atende sempre um número maior de pessoas. Você foi bom para mim, me fez bem, eu fui boa para você, te fiz bem. E espero que a gente tenha feito bem também para outras pessoas que se Ah, interessam por sim. história, que gostaram da nossa prosa, que acharam a conversa interessante, porque, né? Muitas É isso. mensagens, adoro. Até agora estou mandando Eu dou. mensagem. Vem falar, ó, vem falar, gente, um beijo. Oh, Sabe mamãe, chocolate? Você já jantou? Já. Ó, sabe onde está a moedinha de chocolate? Tá dentro do armário, Maria Eugênia, onde ficam as comidas ali, quando era numa pequeno, sacolinha eu de comprava plástico. chocolate, guardava todas as moedinhas, para depois ficar comendo uma É, por uma, aquelas a gente douradas. combina. É, a gente combina. O combinado não tem jogo, né? Porque regra é regra, desculpa, regra é regra, combinado é outra coisa. Aí depois de jantar direitinho, pode comer uma moedinha de chocolate. Mas, Rafa, então, olha, muito obrigada. Eu quero te conhecer pessoalmente. Indo a Salvador, Vamos vou te sim. procurar. Você vindo a Que São Paulo, me maravilha. procure. Vou te receber. Cozinho para você, faço questão de te receber, fazer um jantar para Nossa você na minha Senhora, casa. que Vou maravilha. Eu já estou adorar. na expectativa aqui, viu? Ê! Vamos sim. Comer uma Não, mas minha muqueca filha tem um baiana. monte de moeda. Eu faço capixaba. Minha capixaba é boa, melhor que a minha baiana. Eu deixo, você deixa lá para completar. Mas a gente põe o Completo meu sim. bobó é excelente. Eu vou lá resolver isso. Tá, deixa eu falar tchau para as pessoas. Eu tenho que atender agora a filha, porque a vida tá assim, gente. Na Tá correria. tudo Ô, junto, né? Carol. Misturado. Tá bom? Rafa, ó, muito Beijão, obrigada viu? mais Um uma vez, beijão. tá bom? Um E o beijo. próximo passo Um agora é a beijo grande. visita em Salvador quando tudo isso passar. Sim, sim, com certeza. E a gente sai, toma um café, a gente tá com saudade Com disso. Eu tô pelo certeza. menos morrendo de saudade de sair, gente, Eu de também, bater cappuccino, uma nossa senhora. perna, né? Então é isso. Um beijo, gente. Beijo, Obrigada. Carol, um Tchau, Rafa. prazer. Um beijo Abraço. grande. Tchau, Tchau, tchau. gente. Prazer foi meu. Tchau. Oh, mais uma conversa, né, gente? A Isabel tá louca, querendo moedinhas de chocolate. Eu vou resolver essa questão aqui com a minha filha. Quero agradecer a vocês que acompanharam a gente aqui ao longo de toda essa semana. O Rafael Dantas é um querido, né? Ele foi super companheiro. Eu acho que a gente conseguiu fazer um apanhado geral. 1 hora é muito pouco para a gente conversar sobre assuntos tão profundos e tão complexos, né? Mas a gente fez da melhor forma possível, da melhor maneira que a gente pôde, e a gente fez com o maior amor no coração. Então, ó, um beijo grande. Amanhã eu tenho mais uma conversa com o Leandro Carnal sobre espiritualidade na pandemia, tá bom? Ó, isso aqui é espiritualidade, a gente mantém aqui. Eu vou resolver teu problema do chocolate. Gente, ó, um beijo, até amanhã às 6 horas da tarde, conversando sobre espiritualidade na pandemia. Um beijo grande, muito obrigada, gente. Tchau, tchau.